Então, boa tarde, finalzinho de semana aí, chegando, né? Semana que vem é feriado aqui na minha cidade, vou aproveitar um pouquinho para dar uma descansada. Leonardo é de São Paulo e a Laura, de onde você é, Laura? Mogi das Cruzes. Ah, eu moro bem longe de vocês, eu moro aqui perto de Ribeirão Preto, Ituverava, São Paulo. Quase na divisa de Minas Gerais, no Triângulo Mineiro. Acho que deu para perceber um pouco que meu sotaque é mineiro, né? Já ouviram falar de Uberaba, Uberlândia? Moro encostado em Uberaba. Tá longe, hein? É 400 quilômetros de São Paulo. Longe. Bem longinho. É perto de Ribeirão Preto, Uberaba, Ribeirão Franca, cidade do basquete, né? Mas é uma região boa. Perto de Barretos. Regiãozinha boa aqui. Então, essa semana a gente vai falar sobre triggers. Triggers é ou o famoso gatilho, né? Então, vamos pensar um pouquinho aqui no que a gente pode, em como ela facilita a nossa vida. Então, imagina o caso de você ter um banco de dados de controle de estoque. Então, quando você dá a entrada num produto, você tem que atualizar a- o estoque daquele produto. Então, imagina, você tem que dar um insert na tabela compras para registrar a compra. E na programação você teria que dar um update na tabela produto, atualizando o estoque do produto. Então, a gente teria que fazer duas linhas de código toda vez que fosse inserir um novo produto. E se a gente for tentar fazer isso, é um pouco complicado, porque aí a gente precisa pegar o ID do produto, né? Já fazendo usando a trigger, o que a gente pode fazer? A gente pode dar um comando before, né, no insert da tabela compra, para que quando o produto for inserido na tabela compra, se atualiza o estoque, acrescentando a quantidade de produto. E isso é feito internamente lá dentro do banco de dados. E aí você então não precisa mais se preocupar em atualizar o estoque na programação, porque a trigger já está ali fazendo o trabalho. Entenderam como que ela é importante? Maravilha. Bom, então eu estou aqui com o nosso banco de dados teste aqui. Vou rodar aqui direto no PHP Mais de mim mesmo. A tabela que a gente está usando é a tabela loja. Então aqui, primeira coisa que eu fiz, né? Lembrando, a gente já tinha a tabela produto com mouse, teclado e monitor, com a estrutura do ID, que seria o ID do produto, né? O nome, o preço e a quantidade. Como eu disse para vocês, a gente precisa é, fazer uma outra tabela, né? Que seria a tabela compra produto. Então, para criar a tabela compra produto,
Eu adicionei aqui um ID para ser o tipo autoincremento, para ser o código dentro da compra. É, o produto seria que a descrição do produto e a quantidade de produto que foi comprada, né? Aqui seria interessante também até colocar depois uma, um código, né, para armazenar também o código do produto, tá? Então, assim, essa tabela está meio incompleta, mas para o que a gente vai fazer aqui, ela vai dar certo. Então, no primeiro teste aqui, ó, imagine a situação. O usuário está cadastrando o produto, a compra, e sem querer ele esquece de digitar a quantidade fica zero. Existe uma compra? É possível a gente fazer uma compra de um produto com valor igual a zero ou menor do que zero, tipo -5, -4? O que vocês acham? Impossível, né? Não tem como você comprar algo negativo, né? Então, para evitar esse tipo de erro, a gente pode criar uma trigger que vai validar a quantidade de produtos que está sendo inserida na tabela compra. Então, o que que a gente faz aqui? Eu criei aqui uma trigger, tá? Ela vai aparecer aqui, ó, na tabela compra produto, aqui nos acionadores, ó. Lembra que eu falei que a trigger é um gatilho? A gente chama de gatilho, ou como esse PHP mais de mim, que ele é português de Portugal, né? Ele traduz a trigger como acionadores, né? Aqui no Brasil a gente fala gatilho. Mas acionador, gatilho, dá tudo a entender que é a mesma coisa, né? Então aqui, ó, eu tenho aqui o acionador validar quantidade, ó. Quando eu clico nele, ele já aparece o código usado, né? Então aqui eu tenho o nome da trigger, qual tabela, qual o tempo, ou seja, se vai ser antes ou depois do evento. Quando eu trabalho com o insert, ou update ou delete, eu posso usar o antes e o depois. Before, depois, after, antes, né? Então, nesse caso aqui, ao realizar a compra do produto, depois que é feita a inserção, né? O que que a gente vai fazer? Vai validar a quantidade. Se a quantidade, se essa nova quantidade, ou melhor, né? Aqui tá, a gente está usando o before, né? Se é o before, é antes, né? After que é depois, desculpa. Então, se a gente está analisando aqui a tabela compra-produto, e se a quantidade digitada, se a nova quantidade for menor ou igual a zero, então nós vamos setar que a nova quantidade vai ser igual a pelo menos 1. Isso aqui vai acontecer antes de eu inserir o produto, a compra na tabela compra-produto. Para criar então essa trigger, né? A gente usa o comando delimiter, create trigger e o nome da trigger, o tempo, se é antes ou depois,
o evento, se é um insert, update ou delete, em qual tabela, e então a gente inicia o comando, né? Aí aqui a gente tem que fazer o quê? Um teste de validação, porque eu só vou executar esse comando se essa nova quantidade for digitado menor ou igual a zero. Então, nós setamos um novo valor para a quantidade igual a 1. Então, vamos ver esse exemplo aqui na prática, né? Então, vamos supor aqui que eu vou inserir um, um produto lá, né, na tabela e ver o que acontece, né? Eu vou vir aqui, ó, SQL, insert into compra produto, quantidade e o nome do produto, né? Aqui eu vou mudar aqui esse produto, vou colocar um produto que tem lá no outro, na outra tabela. Então vamos supor que eu vou tentar inserir uma compra de um teclado com a quantidade -5. Eu vou executar aqui, ele vai executar. Uma linha foi inserida na tabela compra produto. Agora, quando eu vou lá na tabela compra produto, analisar o que foi armazenado, olha só. Aqui, teclado, estava digitado -5. A trigger mudou o valor da quantidade aqui para 1. Entenderam o que foi feito aqui? Maravilha. Aí a gente tem agora uma outra questão aqui, ó. Atualizar estoque. Então, agora sim, né? Depois de inserir uma compra, a gente tem que atualizar o estoque. Então, foi criada aqui uma trigger chamada atualizar estoque. E aí ela fala assim, ó, que a tabela usada vai ser a tabela compra produto, que depois de inserir o produto, nós vamos atualizar a tabela produto. Depois de inserir a compra do produto, nós vamos atualizar a tabela produto, informando a quantidade que foi comprada, né? Então, vamos ver aqui, ó. Então tá lá, ó. Só salvar essa mudança aqui. Então agora a gente vai novamente acionar a tabela compra produto e vamos ver o que vai acontecer, né?
Só pegar aqui o insert. Ah, tá aqui em cima. Então aqui eu vou informar o código do produto. Vamos ver aqui antes de informar a quantidade do estoque, ó. Então o mouse está com 40, teclado com 1 e o monitor com 2. Aqui eu tenho o ID do mouse é 1, do teclado 2 e do monitor 3. Então vamos supor que a gente comprou monitor. Então eu vou vir aqui no código 3, código 3, que é o código do produto, e a quantidade comprada. Então vamos supor que a gente comprou 30 monitores nessa compra aqui, ó. Agora vamos checar a tabela produto. Primeiro, se a gente vir aqui na tabela compra produto, tá aqui, ó, o código do produto, 3, quantidade 30. Agora, se eu venho aqui na tabela produto, ele deveria ter atualizado aqui. Por que será que não atualizou? Vamos ver aqui. Tem algum probleminha. Vamos arrumar aqui então. Loja, compra produto, acionadores, atualizar estoque. Tava com menos aqui. Deixa eu ver. Só fazer um teste aqui para ver se ele tá passando. Ah, acho que eu já sei o que que é. Tem que mudar aqui a estrutura dele. Update produto. Set quantidade igual a quantidade. Mais new quantidade. Onde é esse ID aqui, o que que acontece? Esse ID é da tabela compra produto, né? E ele tem que atualizar lá na tabela produto. Então, vamos colocar produto.id igual. Ó, a old ponto produto.
Não, aqui pode ser só ID. Aqui vai ser new produto. Agora vamos testar de novo. SQL. 3:40. Ó, mudou aqui a quantidade para -38. Certeza que o código aqui, ó, tá com o sinal errado que eu esqueci de mudar. Viu que ficou negativo lá? Por quê? Dá uma olhadinha aí. O que que tá errado? O que que eu esqueci de mudar? Alguém sabe? Por que que ficou negativo na hora que eu fiz a compra? Dá uma olhadinha no código aí. Isso, sinal, né? Eu esqueci de trocar. Esse sinal aqui é se a gente fosse dar baixa no produto, né? Então seria se fosse feita uma venda. No caso aqui a gente está comprando, está atualizando o estoque. Então eu tenho que aumentar, não diminuir. Se fosse venda, venda produto, aí a gente faz o contrário, né? Então eu mudei o sinal. Vamos agora executar ela aqui de novo com um novo sinal e vamos novamente inserir uma compra atualizando o estoque. Então lembra que estava em 38, -38, né? Agora eu vou colocar aqui que eu comprei 80. Vamos ver se atualizou agora. Ah lá, ó. Então ele zerou o que estava negativo e ainda ficou 42. Agora tá funcionando corretamente, né? Vocês entenderam como faz agora a compra? Maravilha. Agora imagine o seguinte, pessoal. É, a gente vai cadastrar um funcionário. Agora um outro exemplo, tá? A gente vai cadastrar um funcionário e sem querer a gente digita lá que ou a pessoa que foi cadastrar coloca que o salário dessa pessoa é R$ 1.000. Aí a gente quer criar uma trigger que vai impedir que o salário seja nesse valor. Seja inserido um funcionário que ganhe um salário menor que R$ 1.000. Eu já coloquei aqui o código para criar a tabela. Então aqui seria o código da tabela. Vai ter apenas o ID, que vai ser o índice da tabela, funcionário, o nome do funcionário e o salário. Aí a gente tem que criar uma trigger que vai impedir que o salário seja menor
mil. Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem esse código dessa trigger, para vocês praticarem um pouco. Então, olhem a tabela aqui e descrevam para mim aqui no chat como vocês criariam essa essa trigger. Vamos ver se vocês vão conseguir fazer. Podem olhar no código de cima da atualizar estoque, é, um exemplo de como criar trigger, tá? Só que vai ser um pouco diferente, que esse daí vocês vão ter que usar o comando if para validar o salário que foi inserido, né? Se vocês quiserem fazer em dupla também, e falando um com o outro e colocar aí no chat, tá? Pode ser também. Não, Laura, não precisa tentar no banco, não. Só um código simples aí no chat. Precisa testar. Não, é só pra gente, pra ver se vocês entenderam a estrutura mesmo de como funciona a trigger. Primeiro tem que criar a trigger e dar um nome para ela, né? E não esquecer de usar o delimiter.
E aí, pessoal, alguém tem alguma resposta? Delimiter, create trigger mínimo. Uhum. Ah, sim. Tranquilo. Então, delimiter, né? Create. Aí você colocou já o use funcionário para selecionar a tabela funcionário, né? No caso, se a gente estiver dentro do banco, se você clicar já na tabela funcionário, é, não precisa dar esse comando, tá? Create trigger mínimo. Então você já deu o nome para ela, né? Aí você setou em uma variável salário, o valor do novo salário. Se esse salário for menor do que 1.000, então você vai setar no novo salário o valor de 1.000. É bem idêntico àquele que a gente testou, né? No, no, na atualização da quantidade, né? Do estoque. Quantidade do produto ser menor do que 5, né? A quantidade dele. E aí finalizou o end if, finalizou a trigger e o delimiter, né? Já no caso da Laura, ela fez um pouquinho diferente, onde ela vai só exibir uma mensagem de texto informando que o salário não pode ser menor que 1.000, né? Então, tem essas duas formas de trabalhar. Tanto você colocar um valor mínimo, ou você exibir uma mensagem para o usuário do sistema que o salário não pode ser menor que 1.000. Nesse caso aqui, né, da segunda hipótese, ele não pode, tem que bloquear o insert, tá? Senão ele acaba inserindo. O mais seguro é você, o mais simples, né? É fazer esse jeito aqui, ó. Que o nosso amigo Leonardo fez. Porque se você colocar para exibir uma mensagem, você vai ter que bloquear também a inserção.
ou apagar, né, dar um delete. Dentro da trigger aqui, ó, o que que você pode fazer? Você pode setar essa mensagem de texto aqui para exibir para o usuário, né? E apagar o insert que ele deu na tabela funcionária. Não, você nem precisaria colocar o new salário. Se você só quer bloquear, você pode dar essa mensagem para o usuário, mas você precisa apagar o insert que vai dar dentro do banco de dados, porque ele vai dar um insert. Só que como o salário foi digitado menor que 1.000, aí você teria que excluir, dar um delete nesse funcionário, entendeu? E mostrar essa mensagem para o usuário que cadastrou. Por isso que seria mais fácil, mais simples, ao invés de dar essa mensagem, já colocar um valor mínimo do salário. Seria a forma mais simples, né? Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta aí do, do nosso, da nossa aula de hoje, do assunto? Professor, tem que usar variável ali dentro, né, para fazer essa comparação no if, não dá para fazer, que nem a colega colocou aqui ali, new ponto salário menor que 1.000. Isso aí Dá, dá para não, não fazer precisa também? colocar, não dá, não precisa colocar variável, não. Dá para fazer direto igual ela fez ali. Ah, tá, que na apostila tá com variável, eu fiquei na dúvida aqui, por que que na apostila coloca com variável? Não, mas pode usar sim. Ah, tá, legal. Mais alguma dúvida, gente? Pessoal, então eu vou encerrar aqui a nossa chamada, tá? Um bom fim de semana para vocês. Não esqueçam de entregar as atividades se vocês não fizeram ainda. E até semana que vem. Beleza, bom final de semana para vocês também. Obrigado. Tchau, tchau.